Olá, pessoal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o orçamento de consumo de matérias-primas, dando sequência àquilo que nós vimos no orçamento anterior, que era o orçamento de compras de matérias-primas. Por que nós vamos fazer um orçamento separado para estimar o consumo de matérias-primas? Porque naquele orçamento anterior, nós estimamos quanto nós precisaríamos de matérias-primas, a necessidade, quanto nós precisaríamos comprar de matérias-primas em um determinado período. Só que agora a gente vai fazer um orçamento de consumo para a gente analisar o custo das matérias-primas que estão saindo do estoque de matérias-primas e indo para a produção, porque isso vai impactar no custo de produção dos produtos de um determinado período. Os custos de matérias-primas são um dos 3 grandes custos, portanto, e é importante que a gente faça um orçamento para fazer a estimação adequada desses custos. Eu criei uma tabela para nos auxiliar, que está aqui, e ela tem 4 grupos. Tem o estoque inicial, as entradas, as saídas e o saldo. Em cada um desses 4 grupos tem quantidades, né, quantidades físicas do produto, tem o preço unitário de cada produto estocado e tem o valor total estocado, que é, na verdade, a multiplicação destes 2 primeiros aqui. O estoque inicial é de 315 unidades do tecido A. Veja bem que eu vou ter que fazer um controle desses para cada matéria-prima que eu tiver. Eu vou fazer aqui um vídeo só sobre o tecido A. O estoque inicial, ele equivale ao estoque final do mês anterior. Vocês não tinham essa informação, eu dei essa informação aqui de que havia 315 unidades estocadas no mês de janeiro e que cada uma delas estava avaliada a R$ 2,80. Por consequência, o valor total é 882, por quê? 315 vezes 2,80. Ok? Esse é o estoque inicial. Só que, conforme nós verificamos no último orçamento que foi feito, nós fizemos compras. Então, essas compras representam entradas de matérias-primas no estoque. As entradas estão aqui, correto? E nós fizemos as compras de 714,44 unidades do tecido A, metros do tecido A. Isso nós verificamos lá no finalzinho do orçamento de compras de matérias-primas. Nós verificamos também naquele orçamento que cada metro de matéria-prima que nós comprávamos tinha custo de R$ 3,50. Multiplicando esse 714,44 metros por R$ 3,50, que é o preço por metro, nós pagamos lá no mês de janeiro R$ 2.500,56 pelas compras de matérias-primas do tecido A. Bom, isso, gente, é algo que nós apenas buscamos lá no orçamento anterior, que foi feito, né? O orçamento de compras já tinha essas informações, a gente só copiou e colou elas para cá. Só que nós também estimamos que sairiam algumas matérias-primas do estoque em função da necessidade de matérias-primas no processo de produção. Então, essas saídas vão ser registradas aqui embaixo, né? Nesse lado aqui são as saídas, e nós vamos verificar a quantidade de matérias-primas que vão sair. Nesse caso aqui eu estou falando do tecido A. Então, eu vou ver que vão sair 568,33 unidades, metros do tecido A, lá no mês de janeiro. Isso, gente, foi mostrado lá no orçamento de compras. Bem no início do orçamento de compras, nós fizemos um cálculo da necessidade de matérias-primas. E nós verificamos que nós íamos precisar, no mês de janeiro, de 568,33 unidades, ou metros, do tecido A, tanto para bermudas quanto para calças, que são os 2 produtos que a empresa está produzindo. Aí, a gente tem que calcular o preço pelo qual essas unidades vão sair do estoque. Isso a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Por quê? Isso vai depender da maneira com a qual a gente avalia os nossos estoques. Como que a gente avalia? Nós podemos usar os métodos PEPS, WEPS e MPM, que vocês viram lá na disciplina de administração de custos. Só que isso implicaria, geralmente, em usar uma ficha de controle de estoque elaborada em paralelo com isso que eu estou mostrando para vocês. Para simplificar esse processo, eu vou mostrar uma maneira simplificada de a gente calcular a média ponderada dos produtos estocados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o valor de tudo que eu tenho no estoque e vou dividir pela quantidade total de matéria-prima que eu tenho no estoque. Isso vai me dar, automaticamente, um preço unitário médio. É uma média ponderada. Eu não posso pegar esse 2,80 aqui e fazer a média com 3,50, uma média simples. Não posso. Por quê? Porque tem 315 unidades com esse preço e 714 com esse outro preço. Então, a gente tem que ponderar. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos utilizar essa fórmula que está aqui embaixo, que nada mais é do que somar os 2 custos, ou seja, vou somar 882, que era
o valor do tecido A que eu já tinha estocado, vou somar com 2.500,56, que é o valor do tecido A que entrou no estoque. Feito isso, vou ter um total de valor do tecido A. Isso vai ser o numerador da fórmula, a parte de cima. A parte de baixo da fórmula vão ser as quantidades. Eu tinha 315 unidades lá no estoque inicial, aí ingressaram 714,44 unidades quando eu comprei. Faço esse somatório e tenho o total de unidades no estoque. Se eu dividir o total do valor pelo total da quantidade, conforme essa fórmula que eu expliquei para vocês, eu vou ter o preço médio, que é R$ 3,29. Então, eu vou perceber que vão sair 568,33 unidades e vou multiplicar por 3,29, que é o preço médio de cada unidade, de cada metro do tecido A, e vou chegar como resultado nesse valor aqui, que é 1.867,43, que é o valor das matérias-primas que saíram do estoque e foram para o processo de produção. Isso vai ser muito importante de ser controlado, porque isso vai equivaler ao custo de matéria-prima dos produtos produzidos naquele período. Então, eu produzi um número X de produtos lá em janeiro, e esse é o valor das matérias-primas que eu utilizei na produção desses produtos. É o valor que saiu do estoque de matérias-primas. Portanto, isso vai corresponder ao nosso custo de matéria-prima, que é uma parcela do custo de produção do período, certo? E aí nós vamos recalcular agora o estoque final aqui embaixo. Estoque final nada mais é do que estoque inicial mais entradas, menos saídas. Então, quantidades e valores, nós podemos fazer isso. Ó. Qual é a quantidade que fica no estoque final? 315 mais 714,44 menos 568,33 que saiu. Valor, 882 que eu tinha lá no estoque inicial, mais 2.500,56 que entrou quando eu fiz as compras, menos 1.867,43 que saiu para ir para o processo de produção. Termino com 1.515,12. O preço unitário médio só é alterado quando nós fizemos uma compra de produtos com preços unitários diferentes. Não é o caso, tá? Porque a gente calculou as entradas e calculamos depois das entradas que o valor médio dos produtos estocados era de 3,29. Isso não foi alterado aqui quando a gente fez o recálculo, quando a gente fez o cálculo do saldo final. Isso só vai ser alterado nas compras do próximo mês. Se eu multiplicar 461,11 por 3,29, eu tenho que chegar em 1.515,12. Se vocês estão fazendo no caderno, estão tirando números da calculadora, passando para o caderno, fazendo alguns arredondamentos, vocês vão ver que não vai dar exatamente igual, mas a gente tem que saber, tem que tolerar isso, porque é normal quando a gente não faz uma planilha eletrônica, né? Então, vamos tolerar se tiver alguns centavinhos de arredondamento, se vocês estiverem fazendo no caderno ou com a calculadora. Depois, esses resultados aqui, que são o saldo final do mês de janeiro, vão ser transportados aqui para cima, pois eles serão o saldo inicial do mês de fevereiro. Então, saldo inicial de fevereiro é o final de janeiro, e isso vai acontecer para todos os meses. Depois de transpor o saldo inicial para cá, nós recomeçamos um processo com as entradas de fevereiro, as saídas de fevereiro, e assim sucessivamente para todos os meses, e depois para as outras matérias-primas, no caso do meu exemplo, para o tecido B também, certo? Pessoal, sobre o orçamento de matérias-primas, não tem muito mais o que falar para vocês. Olhem o material que eu mandei para vocês, pois ele tem cada linha bem explicadinho, certo? Um abraço e até a próxima.